ativa. Quinta coisa, a palavra produz obediência. Salmos 12:6, o salmista disse que a tua palavra, Senhor, é como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Salmos 33, verso 4, que a palavra do Senhor é reta e verdadeira, e todas as suas obras são fiéis. Salmo 119, verso 101, desviei, Senhor, os meus pés do caminho mau. Para que, salmista? Para observar a tua palavra. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 11, esconde, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pegar contra ti. Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos pecadores, nem se detém no caminho dos escarnecedores. Mas antes, enquanto você não deu glória, eu vou ficar mais antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Jeremias 11, o que é que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo, e como martelo que esmiuça a penha e quebra o coração. Jeremias disse, achando eu, Senhor, as tuas palavras, logo as que me foram gozo para mim, o meu coração. Mas para frente, Jeremias vai dizer o Senhor, dizendo a ele, falando, Jeremias, quem tem o meu sonho, conte o meu sonho, mas quem tem a minha palavra, pegue a minha palavra com a verdade. O Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 17, versículo de número 17, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Evangelho versículo de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, Paulo disse, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, que a palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de Deus, penetra na divisão da alma e do espírito, juntas as penumbras, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Paulo escrevendo a eles, dizendo, não melhor, nem o Apocalipse, capítulo de número, versículo de número 3, bem-aventurados que leem, que ouvem a palavra desta profecia, porque em breve há de se cumprir. Lá vai o profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, para o vale de ossos secos, e o Senhor diz para ele, Ezequiel, podem estes ossos voltarem a viver? Aí Ezequiel vai dar uma examinada no vale e vai dizer, Senhor Jeová, o negócio aqui está feio para lá de validar, os ossos não estão nem secos, os ossos estão sequíssimos. Ao Senhor, olha Ezequiel, ainda tem jeito. Você está dizendo para mim que não tem, mas tem jeito, pois aonde um homem bota um ponto final, Deus ele bota uma vírgula. Quer ver? A vírgula de daí, todos olhavam dizendo para ela, falando, acabou a tua história, morreu teu filho, ponto final. Jesus chegou na porta da cidade como uma vírgula dizendo, é ponto final para os homens, mas para você é uma vírgula. Aonde o homem bota um ponto final, Deus ele põe uma vírgula. Quem disse para você que acabou o teu ministério, ponto final? Não, Jesus está pondo vírgula. Quem disse para você que o teu casamento acabou, ponto final? Não, vírgula. Quem disse para você que teu irmão é ficado perto da bebedeira, na droga, é ponto final? Não, é vírgula. Pois aonde o homem bota o ponto final, Deus ele coloca uma vírgula. Deus ele coloca uma vírgula. Ela vai passando, uma bala séria andará aquela surda, uma bala aquela séria de algum que saio. Ô irmão, sinta a presença, irmão, de um guerreiro aqui. Vamos, irmão, passear no meio deste fogo, vamos passear no meio desta mortalha, vamos adiante nesta mortalha, vamos dando glória, vamos dando glória, que mais gente ser batizada, vamos, vem comigo no glória, vem adorando, vem glorificando, vem exaltando, vem adorando. Este lado daqui não está adorando, por quê? Daqui a pouco calado, por quê? Adora o nome dele, exalta
moderna é chamado de Galgal. É glória que vai e é glória que vem. Quer ver um exemplo? Você abre a tua boca, enche o teu pulmão, dá um glória, ele pega lá em cima teu glória e manda a glória para baixo. Você abre a tua boca, enche o teu pulmão, dá um aleluia, ele manda a glória para baixo. Vamos ver se isso funciona, vamos. Vamos ver, enche o pulmão aí, enche o pulmão, enche o pulmão, enche aquela chuva, enche o pulmão, enche. Agora solta o glória, solta uma para cheia, solta aleluia, solta. Mão levantada, mão levantada, porque é mão levantada é sinal de peleja, ganha mão levantada, tem gente que não está nem aí, tem gente que está sonhando ainda, mas nesta noite vai ser uma cachoeira de tremor. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, o povo de Israel prevalecia no combate, mas quando Moisés abaixava, o povo perdia o combate. Mão levantada é sinal de peleja, ganha mão levantada é sinal de conquista. Vem comigo, vem comigo, passear na jornada, vem. Urabala Shuri Cantarai. Há quanto tempo tu não fala em línguas? Há quanto tempo tu não sente a presença? Há quanto tempo tu não é renovado? Receba nesta noite o renovo que vem de Deus. Receba a presença dele. Urabala Shuri Cantarai. Urabala Calacéia. Hoje não tem muita gente de coração fechado aqui. Vamos abrir este coração, vamos, é congresso, irmão, é congresso. Tem que ser gente batizada com o Espírito Santo hoje. Vai ser gente batizada com o Espírito Santo hoje. E como que a pessoa é batizada com o Espírito? Dando glória, 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 dando glória. Enquanto esse lado daqui não adorar o povo, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória. Enquanto aqui não tiver glória, eu vou dar glória, 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 vou dando 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 glória. Enquanto aqui em cima não tiver glória, eu vou dando glória, vou dando glória, vou dando glória, vou dando glória, vou dando glória. Não acaba não, é glória, glória. Esse aqui, ó. Podem esses ossos ali, ó. Está seco, está feio. Jeová, tu que sabes. Profetiza ao filho do homem a estes ossos, dizendo: ossos secos, ossos secos, ossos secos, ossos secos, ossos secos, ouve a palavra, ouve a palavra, ossos secos, ouve a palavra. E Ezequiel disse: enquanto eu profetizava, ei, o reboliço no vale começou a acontecer. Ei, Calaxéria, Antaraia. Eita, como é que foi, Ezequiel? Foi na palavra. Se não fosse pela palavra, não dava jeito, não. Mas foi a palavra. Porque não é a vida que traz palavra, mas é a palavra que trouxe vida aos ossos secos. É a palavra que gera vida, não é a vida que gera palavra. É a palavra que gera vida. Não é fogo que gera palavra, mas é palavra que gera fogo. Não é avivamento que gera palavra, mas é palavra que gera avivamento. Não é poder que gera palavra, mas é palavra que gera poder. Não é batismo que gera palavra, mas é palavra que gera batismo. Como isso me fez Deus crente? Em vez de trazer o ouvido para
igreja, deixa a orelha em casa, traz a orelha para a igreja e deixa o ouvido em casa. Deus não fala para quem tem orelha, Deus fala para quem tem ouvido. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem ouvido? Tem ouvido para dizer o que o Pai está falando? Tem ouvido para ouvir a voz do Pai? Tem ouvido? Tem ouvido? Tem ouvido aí para ouvir a palavra? Tem ainda ouvido? Tem ouvido? Olha aí. Aí no versículo número 1 ele vai dizer, vamos ver se você esses textos aqui. Levantar-me-ei, irei à casa do Pai. Sabe o que é levantar-se no grego? Vou te ensinar o que é. Levantar-se no grego é ergueiro, voltar a ocupar o lugar. Quando ele disse levantar-me-ei, ele estava dizendo: vou voltar a ocupar meu lugar de filho. Não vou ficar mais no meio das colotas. Não vou viver mais nos lugares dos poucos. Se meu pai me quiser ter como servo, como escravo, tudo bem. Mas eu vou me levantar, eu vou ocupar o meu lugar. Existe um lugar reservado para você aqui dentro. Existe um lugar reservado para a tua vida aqui dentro. Volte a ocupar o seu lugar, porque o Pai está te chamando nesta noite. Ocupe o seu lugar na casa do Pai. Ocupe o seu lugar na casa do Pai. E ele diz, versículo de número 20: vendo ele, teve íntima compaixão. Íntima compaixão no grego é spleshnizomai. O que é isso, spleshnizomai? É compadecer-se, sensibilizar-se, mover-se por outra pessoa que está padecendo. Quando alguém diz eu estou com íntima compaixão, ele está dizendo eu sinto o que ele está sentindo. Quando o Pai disse tenho íntima compaixão, o Pai estava dizendo eu sei o que se passa aí dentro. Eu sei o que se passa por dentro do teu coração. Eu tenho íntima compaixão de você. Quando ninguém te entende, eu te entendo, porque eu tenho íntima compaixão. Quando tu queres uma oportunidade, eu não tenho, eu te entendo, porque eu tenho íntima compaixão. Eu sinto que você sente o que passa por dentro do teu coração, porque de Deus nós não escondemos pensamentos, atitudes, porque os olhos deles passam pela terra. Íntima compaixão. Quando o pai vê, lança, ele diz para ele: não deixa nem terminar o sermão, porque se ele disse pai, me dê como escravo, se ele for tido como escravo, os escravos no antigo eles nunca terminavam de pagar a dívida. Por quê? Porque moravam, comiam, tomavam banho dentro da casa do Senhor. Se ele morasse ou trabalhasse como escravo, jamais ele tornaria a ser filho. Foi por isso que Jesus veio à terra, para nos tirar da escravidão. Evangelho de João 1, 11 e 12. Ele veio para os seus não recebeu, mas todos quanto recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é escravo, você tem direito de adorar. Você não precisa de ovelha, de pomba para sacrificar, porque o maior sacrifício já foi efetuado. Vou te mostrar o que ele disse no último agora. Fazer você sentir o drama e a cruz que ele fez para você estar aqui nesta noite. Ele nasce, gerado no ventre de Maria, pelo Espírito. Nasce, ensina com os 12 anos na sinagoga. Dos 12 aos 30 ele some. Dos 30 ele aparece no Jordão, o Espírito se manifesta em forma corpórea de pomba. Ele diz para ele, abrindo o céu, e o Pai bradando: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Daí em diante ele vai começar a efetuar o seu ministério. 3 ministérios, ou melhor 4. Jesus tinha rei, profeta e sacerdote e juiz. Depois de alguns anos, Judas trai a Jesus por algumas moedas de prata, que corresponde em Levítico por um cordeiro defeituoso. Judas vendeu a Jesus por um preço de um cordeiro defeituoso. O meu Jesus não tem pecado.
O meu Jesus não é o Jesus que coabitou com Maria Madalena. O meu Jesus não é o meu Jesus apresentado pelo Espiritismo. O meu Jesus não é o Jesus da Igreja Católica pendurado numa cruz. Ele deu um salto. Ele disse: eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Lá vai ele, julgado 6 vezes. Em nenhuma das 6 tinha causa para que o acusasse. Quebraram 2 protocolos. Primeiro, um judeu jamais poderia ser julgado à noite. Jesus foi julgado à noite. Segundo, Jesus não teve testemunha ao seu favor. Não teve ninguém que se candidatasse ou opinasse que Jesus foi puro e não tinha pecado. Julgado 6 vezes. Depois das 6 vezes, ele volta a Pilatos e diz: olha, não tem mais jeito, entrega este povo aí, manda chamar Barrabás e Cristo. Ele diz assim: solta Cristo ou solta Barrabás. Eles disseram, um povo influenciado pelo sacerdote: solta Barrabás, solta ele. Pegaram Jesus. A maior vergonha para um judeu é despiram Jesus. Pegaram uma ferramenta por nome de Azarroque, que são 12 tiras de osso de carneiro seco e 12 tiras de bola de chumbo. Segundo o judaísmo, um judeu poderia flagelar outro judeu 39 vezes, mas como eram romanos os que flagelavam ele, então eles flagelaram Jesus até os próprios soldados se cansarem. Enquanto os ossos de carneiro seco batiam, em seguida vinham as bolas de chumbo. Depois que terminou a flagelação, veio a interna, veio a externa, exposta para fora, sangrando, já estava anêmico. Pegaram ele, colocaram um saco sobre a sua cabeça e esbofetearam ele na cara. Ele diz agora ao rei dos judeus: quem é que estaria esbofeteando? Ele não abriu a boca. Pegaram ele uma coroa de espinho com 9 centímetros tinha cada espinho. Colocaram sobre a sua cabeça. Flagelado, anêmico, doente já, pegaram um pedaço de cana depois da coroa de espinho e batiam sobre a sua cabeça. Batiam, enquanto iam batendo, o sangue de sua cabeça ia jorrando. O sangue mais puro que a humanidade já viu, o sangue mais limpo que a humanidade já viu. E foi descendo ele o sangue, porque ele foi como ovelha muda para o matadouro, porque o que estava sobre nós ele levou sobre si pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Pegaram ele e deram uma cruz de 60 quilos aproximadamente, porque a cruz era feita para o judeu 5 dias antes da crucificação. A cruz de Jesus não tinha o tamanho dele, não tinha o peso dele, não tinha o centímetro dele, porque a cruz não era dele, a cruz era sua. Mas ele foi até o Gólgota. Pegaram ele no Gólgota, abriram as suas mãos pregos de 19 centímetros em carne viva, passaram pelas suas mãos, abriram outra mão, bateram, abriram os seus pés, ou melhor, juntaram os seus pés e pregaram um prego de 19 centímetros, porque um prego foi para os 2 pés. Estava o modelo da cruz levantado no alto do Gólgota, e do alto do Gólgota ele diz ao Pai: Pai, por que tu me desamparaste? Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. E ele disse: Pai, está consumado. 2 coisas quer dizer está consumado. Primeiro, a lei de Levítico, capítulo de número 25, que era chamada lei do jubilância, ou melhor, da lei que libertava o escravo. Acontecia as 3 coisas. Quando se tocava a trombeta de chifre de carneiro, a primeira coisa que acontecia, os servos deixavam de ser servos. Segunda, as terras que foram vendidas voltavam para os seus donos originais, e os homens que tinham dívidas eram perdoados. Quando se tocava a trombeta da liberdade, que era a trombeta do ano do jubileu, então todos os escravos eram libertos. Quando o Pai Jesus Cristo nosso estava no alto do Gólgota, disse: está consumado. Ele estava pegando a trombeta da liberdade, e a dívida que o homem tinha com o pecado foi perdoada. Outra coisa,
Está consumado quer dizer 5 coisas no grego. Primeiro, tetelestai, era usado pelas pessoas que tinham dívida, ou melhor, era usado pelo servo. Quando o servo terminava de executar o seu serviço, ele chegava para o seu senhor e dizia: tetelestai, aqui está o serviço, executei. Quando ele disse está consumado, ele está dizendo para o pai: executei o serviço porque eu era servo. A segunda pessoa a usar tetelestai era o artista, que quando 3 dias ele fazia o seu quadro, ele dava um passo para trás, olhava para o quadro e dizia: tetelestai, está consumado. A terceira pessoa eram os mercadantes, que quando tinham a sua dívida paga, recebiam um recibo e diziam nesse recibo: a dívida foi paga. A dívida foi paga. Ele morreu para lhe dar a condição de filho, então volte a ocupar o seu lugar na casa do Pai. Ele morreu para você ter acesso livre com Ele, então volte a ocupar o lugar na casa do Pai. Aí o texto continua nos dizendo para nós encerrarmos, porque já me deu fome, eu quero ir embora para comer. Empregado à fome, é complicado. Ele disse: traga a melhor roupa. A melhor roupa só era usada pelo próprio dono. Ele disse: traga-me a minha melhor roupa. Quando ele disse: traz o anel, era um sinete de aliança sendo reconfirmada. Quando ele chega na porta de casa, existe um sangue de carneiro cortado. Porque eu vou te explicar para você não falar que eu sou herege, que eu vim aqui mentir. Porque segundo a cultura oriental, quando um pai se separava do seu filho, ou o seu filho se separava do pai, quando o filho voltava para o pai voltava para o filho, o pai primeiro matava um cordeiro, derramava sangue na porta da casa, e quando o filho pisasse com o pé, ele estaria dizendo: aliança retomada, aliança confirmada. Quando desceu o sangue do cordeiro sobre a nossa vida, uma nova aliança foi efetuada. Aliança essa que por um meio só de Jesus Cristo foi sacrificado. Os químicos batem a cabeça até hoje, porque existe removedor de piso, removedor de roupa, removedor de calçado, mas a única coisa que os químicos não conseguem inventar é um removedor de mancha de pecado. Só o sangue de Jesus Cristo, que é purifica. Sapatos, escravos andavam de escravos, os filhos andavam de sapatos. Aí o filho vai dizer no versículo de número 24, o irmão mais velho dele vai dizer, ou melhor, o pai vai dizer: porque este meu filho estava morto. Os 3 estágios do pecado, existem 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual, e a terceira morte, ou melhor, segunda morte, mas é tida em primeira entre essa classificação, porque é morte definitiva, a morte eterna, que é no lago de Jogo do inferno. 3 mortes foi a ele. Aí o filho vai dizer no versículo de número 29, o irmão dele foi indignado porque o filho voltou para casa, o irmão, e vai dizer para ele: servi muitos anos ao Senhor, sem transgredir a sua lei. Servir na casa do Pai não é sinal de que ama. Obedecer aos mandamentos não é sinal de que ama. Sem transgredir nenhum, não é sinal de que ama. O filho, irmão dele, morava na casa do pai, sentava na mesa do pai, morava na casa do pai, mas não amava o pai, porque aceitou a herança. E quantos não são assim? Estão na igreja, mas não amam o pai. Está 50 anos sentado no banco da igreja, mas nunca teve um encontro particular com o pai. Está sentado aí há 20 anos rodando com essa carteirinha aí, mas nunca teve um encontro pessoal com o pai. Fala para o pai que você quer amar ele nesta noite. Peça para ele te dar um abraço nesta noite de pai. Peça para ele que ele passe em você o amor que ele sente por você, porque nunca se viu João 3,16, que diz as seguintes palavras: que nunca Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele todo que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês são bons de vida, hein? Participa da escola dominical, hein? Isso é bom. Também gosto de Bíblia. Eu leio umas 2 horas, 3, tem um tempo, mas a gente vai daí aprender. Aí adiante ele vai dizer as seguintes palavras: eu te sirvo há tanto tempo, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Olha, irmão, para quem está na casa do Pai, tem a presença do Pai, tem o carinho do Pai na tribulação, para quem
sacrificar, para oferecer ao pecado. Isto mostra que ele tinha pecado oculto. Para que se quer capítulo? Quando se tem a presença do Pai. Para que se quer capítulo? Quando se tem o conforto do Pai. Para que se quer capítulo? Quando se tem o consolo do Pai nas noites em tristeza. Pois a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem pela manhã. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele diz para o pai: este teu filho. Ele não considerava o irmão dele como um irmão, porque se ele considerasse, ele dizia: este meu irmão. Ele disse: este teu filho, dizendo: ele não é o meu irmão, não tinha comunhão com o irmão. Diga para o teu irmão: eu te amo. Diga para ele: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Tem gente que não diz é porque está em contenda, mas diga para o seu irmão: eu te amo. Eu te amo. I love you. Diga para ele, diga para ele que você ama ele. Aí o pai vai dizer: este teu irmão, ele estava morto, mas ele voltou à vida. Porque o pai não aceita pessoas que não têm comunhão com o irmão. Na hora que ele diz esse teu irmão, ele está dizendo: é teu irmão e é meu filho. Nós somos uma família e nada vai destruir. Essa família chamada igreja fofoca não vai destruir. Essa família chamada igreja contenda não vai destruir. Eu profetizo a comunhão, o amor, em nome de Jesus, que toda contenda, toda macumbaria, feitiçaria, inveja, ouro gordo, magia negra, caia por terra em nome de Jesus, pois nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. A teologia diz que quando o expositor fecha a Bíblia é porque ele já terminou seu sermão. Eu vou terminar este sermão da seguinte maneira, com esta ilustração. Certo filho chegou para o pai e disse: pai, o Senhor nunca fez nada para mim. O Senhor nunca me deu nada. Tudo bem que a gente vive nessa vida numa condição financeira tão boa, mas eu queria que o Senhor fizesse algo para mim, para me dar. E o pai pegou algumas madeiras, gravetos, fez um barco. Depois de alguns dias feito, trabalhado, demorou para se fazer porque ele caprichou no serviço. Depois de alguns dias ele chegou para o seu filho e disse: meu filho, está aqui. O filho olhou todo contente: pai, um barco, agora mesmo eu vou brincar com ele. O filho foi para a beira da praia, um barco que seu pai tinha feito, todo alegre, regozijante, feliz, porque ganhou um presente do pai. Ele pega o barco, coloca em alto mar, e aquelas ondas começam a vir e a distanciar o barco do filho. Quando o filho vai se dar conta, as ondas se levaram o barco que o pai tinha feito. Quando ele chegou para o pai sem brinquedo, o pai disse: cadê o barco que eu te dei? Ele disse: vai, as ondas